14 e também do 15 da carta aos Romanos. Ok? Antes, quem aqui já sofreu algum tipo de trote, assim, como novato? Quem já sofreu como novato em algum lugar? Rogério sofreu bastante, né, Rogério? O trote é uma forma de batismo, né, dos novatos. Eu, quando fui estudar no Senai, isso lá em 1979, tinha uma cera chamada cera parquetina. Quem se lembra aqui? Cera parquetina. Então, o símbolo, a logomarca da cera parquetina era o C e o P dentro de um escudo, assim, parecia um losango, uma coisa assim, acho que era um losango. E aí, quando chegava um novato lá no Senai, eles cortavam a lata da cera parquetina, faziam uma alçazinha assim, com aquele CP, e dava para você andar com aquele broche durante os primeiros dias, porque significava cachorro perdido dentro do Senai. E aí você tinha que andar com aquele brochezinho assim, ostentando ali o seu título, perdão, de cachorro perdido, né? E eu tive que fazer isso, evidentemente, porque senão você apanhava. Naquela época, as coisas eram um pouco diferentes do que são hoje. Mas, de modo geral, os novatos sempre sofrem, né, com escárnio, com humilhação, uma série de coisas. Depois eu fui trabalhar numa fábrica, meu primeiro emprego, e aí o chefe da oficina, que era uma pessoa muito séria, alguém mandou eu ir à oficina para buscar graxa em pó. E aí eu fui, né? Cheguei lá e pedi para o chefe da oficina que o encarregado da minha seção, que era um homem sério, tinha me mandado ir lá buscar graxa em pó. E aí foi outro escárnio, outra humilhação, e a vida seguiu assim. Em cada primeira vez tinha um batismo desse, né? uma espécie de batismo de fogo, para poder ser aprovado na instituição, fosse ela qual fosse. Naquela época a gente não ficava traumatizado com qualquer coisa, não. Hoje, se a pessoa te olhar assim de um jeito diferente, já tem que fazer terapia, porque vem o trauma e aquela coisa toda, enfim, é um mundo diferente, né? Mas, enfim, naquele tempo era sempre assim, essa coisa do batismo de fogo. E o noviço sempre sofria com essa instituição, né? Fosse onde fosse, na faculdade, na empresa, na fábrica, e esse era uma espécie de ritual de boas-vindas. No entanto, nós sabemos que esses rituais, eles deixavam marcas nas pessoas, embora a gente não ficasse, né, traumatizado a ponto de precisar de terapia, isso deixa marcas na gente, quer a gente queira, quer não, né? E depois a gente fica esperando a nossa vez de descontar no outro, né? Então, são situações que, muitas vezes, para algumas pessoas é mais pesado, né, do que para outras. Para alguns é mais fácil lidar com esse tipo de situação, para outros é bem mais difícil. E nós já tivemos até situações de suicídio, né, por conta dessa história de trote. Mas é um extremo que a gente precisa considerar, né? E a questão toda, irmãos, é que nesse tipo de situação nós temos os fortes e os fracos, né? Aquelas pessoas que são os veteranos, que teoricamente são os fortes, e aqueles que são os novatos, que teoricamente são os fracos. E essa questão de lidar com fortes e fracos tem a ver com o nosso tema de hoje. Como será que a igreja lida com os seus fracos? E como é que os fortes na igreja agem com os fracos? Como é que eles tratam essa questão e como ela deve ser tratada à luz da palavra de Deus? Então é sobre isso que a gente vai ver hoje. Como o Senhor, como a palavra de Deus nos ensina a lidar com os que são mais fracos na fé. Ok? Nosso texto, então, Romanos capítulo 14. Nós vamos ler os versículo 1 até o versículo 3. Romanos 14, de 1 a 3. Chegou lá? Bom, já que tem uma moça linda aqui na frente que ficou em pé, eu vou pedir aos demais irmãos que fiquem em pé também. Diz assim:
Acolham quem é fraco na fé, não porém para discutir opiniões. Um crê que pode comer de tudo, mas quem é fraco na fé, come legumes. Quem come de tudo, não deve desprezar o que não come. E o que não come não deve julgar o que come de tudo, porque Deus o acolheu. Oremos. Nosso Deus e Pai, graças te damos pela tua palavra, te bendizemos porque ela é palavra viva, é poderosa, ela é capaz de trazer à luz o que está oculto em nossos corações. Nessa manhã, Senhor, ajuda-nos a tratar desse assunto que é um assunto delicado, importante para a nossa caminhada cristã e, ó Deus, também pode servir como um referencial para que nós nos autoavaliemos, para saber até que ponto estamos realmente na fé e estamos agindo de acordo com os termos da Tua palavra. Ajuda-nos, então, a lidar com os desafios próprios desse texto e dá-nos também a capacidade de expor com clareza, Senhor, a Tua palavra, de tal maneira que ela seja entendida, que ela seja absorvida por cada um de nós e cumpra os propósitos para os quais o Senhor o designou nesta manhã. Nós te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Os irmãos podem se sentar. Irmãos, nos 2 capítulos anteriores, Paulo vem falando sobre questões que são essenciais à vida cristã saudável e madura. Ele fala sobre virtudes. Ele começa com advertência a respeito do nosso culto, do culto que oferecemos a Deus. Ele diz que esse culto deve ser uma oferta agradável, que nós o façamos, que nós o ofereçamos como a nós mesmos, num sacrifício vivo, santo, puro e agradável a Deus. Não pelos padrões humanos e mundanos, mas a partir da mente transformada pelo Evangelho de Cristo. Isso significa, por exemplo, exercer os dons espirituais na igreja para a edificação da igreja. Ter essa compreensão de que os dons nos foram dados para que a igreja seja edificada e não para a edificação do indivíduo propriamente dito. Acima de tudo, Paulo enfatiza o amor, a supremacia do amor em todas as nossas relações. Nós devemos amar a Deus, devemos amar o próximo, devemos amar os amigos, devemos amar os irmãos e devemos amar até os inimigos. Então, viver como cristão é viver, sobretudo, por meio de atos de amor, ações concretas de amor. E isso deve ocorrer de tal forma que nós entendamos que o mandamento do amor é uma dívida a qual nós jamais chegaremos a saldar. Nós sempre seremos devedores de amor e de amar, independente do quanto nós amemos, né? Então, é nesse sentido que Paulo vai falar a respeito da supremacia do amor. E ele diz que o dia vem chegando, né? E ele é o dia do Senhor. E esse dia não pode nos apanhar de surpresa, portanto, nós devemos estar preparados para ele. E uma das formas de nós nos prepararmos para ele é praticar o amor entre nós como irmãos, enquanto igreja, enquanto povo de Deus, e também nos nossos relacionamentos interpessoais diários. Então, ele diz que nós devemos deixar as obras das trevas e nos revestirmos da luz, rejeitando a impureza e buscando a santidade. Então, todas as instruções aqui são consideradas à luz da vida em comunhão, sempre vida em comunhão, né? Então, nesse sentido, Paulo vai concluir a carta demonstrando com muita clareza o que significa viver por atos de amor. E se a nossa ética deve ser muito mais alta do que a ética do mundo, se nós devemos ter em consideração a nossa questão ética como filhos de Deus, né, o caminho de santidade, por outro lado, nós também devemos ter cuidado para não nos tornarmos santos demais, porque isso também atrapalha o progresso da igreja. Eu não sei se você tem ideia do que significa ser santo demais. Santo demais significa aquela atitude da pessoa que sempre quer mostrar um nível de santidade superior, né? Uma espiritualidade elevada. Então, é tipo assim, vamos dar aqui um exemplo bem caricato, né? Suponhamos que a gente esteja num retiro espiritual
e aí seja a hora do tempo livre, do lazer. Aí os irmãos estão lá jogando futebol, né, as irmãs estão lá brincando de alguma coisa, ou jogando futebol também, seja lá o que for. E aí tem aquele irmão que está de joelhos lá no meio do retiro do sítio, orando o dia inteiro. E aí alguém vai falar com ele: irmão, está na hora do lazer. E ele diz: não, eu vim aqui para buscar a Deus, aleluia. Isso transpira santidade demais, sabe? É aquela coisa em que a pessoa quer demonstrar uma aura de santidade que está acima dos outros, acima dos demais. E nossos relacionamentos na igreja, eles passam muito pela consideração do equilíbrio também nesse sentido, irmãos. Porque se nós extrapolarmos para um lado ou para o outro, nós sempre acabamos incorrendo em pecado contra Deus e contra os nossos irmãos. E esses dois capítulos, 14 e 15, de Romanos, eles tratam dessa necessidade do equilíbrio, de lidar com as diferenças que nós temos na igreja. E ele especifica aqui uma questão muito própria que nós vamos ver ao analisarmos o texto. Então, esses dois capítulos, eles formam uma longa sessão, onde Paulo vai tratar do relacionamento na igreja entre o que ele chama de fortes e fracos. Se você fizer uma leitura atenta desde o capítulo 2, você vai ver que Paulo ele lida com dois universos, o universo gentio e o universo israelita, né, judeu. E ele mostra que a salvação, né, que Cristo veio oferecer ao mundo é uma salvação que abrange tanto um lado quanto o outro. A forma como o judeu lidava com o gentio era uma forma extremamente preconceituosa e discriminatória. O judeu não podia entrar na casa de um gentio, ele não podia ter um relacionamento íntimo com o gentio, não podia comer na casa de um gentio, enfim, era uma série de restrições. Então, Paulo vai mostrar nessa carta que Deus não faz acepção de pessoas quando o assunto é salvação. Ele veio salvar pessoas de todas as tribos, de todos os povos, de todas as línguas, de todas as nações. Seja bárbaro, seja grego, seja romano, seja judeu, seja gentio, Deus abre as portas da salvação em Cristo para todas as nações. Então, nesse sentido, ele vai dar seguimento aqui, porque a questão aqui tem muito a ver com o modo de ser, o modo de viver do judeu e o modo de viver dos gentios, né? E isso, de certo modo, se mistura aqui nos dois capítulos. Então, logo de início, é essencial que a gente entenda duas coisas. Primeiro, os fortes aqui não são os perfeitos, não são pessoas perfeitas, impecáveis. Os fortes aqui são pessoas maduras, que têm uma consciência amadurecida e desenvolvida para lidar com certas coisas que alguns irmãos que seriam tidos como fracos não teriam condições de lidar. Então, esses são os fortes. Os fracos, eles não são fracos na vontade nem no caráter, eles são fracos na fé, na convicção de fé, não é que lhes permite fazer ou não certas coisas. Então, um irmão fraco seria aquele que ainda vive a sua vida cristã com muita indecisão a respeito do que é lícito para ele ou não, do seu nível de liberdade de consciência em Cristo. Então, um exemplo prático, né? Suponhamos que você recebesse um desses irmãos fracos em sua casa e você tivesse feito ali uma costelinha de porco para o almoço. E aí o irmão chega para você e diz: olha, poxa, infelizmente eu não posso comer, porque eu tenho restrições que eu me impus, né? Eu não como carne de porco. Então, isso seria o exemplo de uma pessoa considerada aqui no texto como uma pessoa fraca, né? E a forma como você lidaria com essa questão é que iria definir se você também é um irmão forte. Porque se você simplesmente desse de ombros e dissesse: bom, então eu vou fritar um ovo para você porque não tem outra coisa, né? Talvez você fosse tão fraco quanto ele em outro sentido, né? Mas se você fosse um irmão forte, você diria: poxa, eu te peço perdão porque eu não prestei atenção nesse detalhe, nem me ative a isso, mas eu te peço perdão. Então, vamos
providenciar uma outra coisa para o nosso almoço, né? E a vida segue. Então, esse é o ponto aqui, irmãos. Como lidar com essas questões de convívio na igreja entre os fortes e os fracos, nesse sentido? Então, primeira coisa importante é a gente ter essa questão, né, sobre os fracos e os fortes. Aliás, essas duas questões, sobre os fracos e os fortes. Então, Paulo vai falar sobre isso aqui. De certo modo, a fraqueza dos fracos, ela se dava em torno da observação de dois elementos básicos do antigo judaísmo, que são as leis de restrição alimentar, que é a chamada de dieta kosher, que significa apropriado, que seriam alimentos permitidos ou proibidos para eles. E a segunda é a observância de dias religiosos, sábado, lua cheia e outras festividades do povo de Deus no passado. Então, essas pessoas vieram para Cristo, mas elas vieram do judaísmo e elas guardaram essas antigas práticas como práticas ainda válidas para elas, né? Se você depois ler Atos capítulo 15, você vai ver que a igreja de Jerusalém havia estabelecido ali o critério de obediência para os gentios. Então, o que se estabelece ali é o seguinte: evitar a carne de animal sufocado, relações sexuais ilícitas e a adoração a ídolos. Basicamente foi isso. Então, isso era o que era determinado para os gentios. O gentio não precisava circuncidar, não precisava nada disso. Mas muitos judeus que se converteram a Cristo, eles guardaram parte do cerimonialismo antigo e eles ainda praticavam esse cerimonialismo, especialmente em relação à dieta alimentar e também à observância de dias especiais. Então, na consideração dessa relação entre os fracos e fortes na igreja, Paulo trabalha com alguns tópicos. Primeiro tópico é o seguinte: há questões na igreja sobre as quais não vale a pena discutir. Versículo 1, que nós já lemos: acolham quem é fraco na fé, não porém para discutir. Segundo, não devemos depreciar, né? Não devemos diminuir, não devemos humilhar e nem condenar os irmãos fracos. Nós vamos ver isso dos versos 2 até o versículo 13, primeira parte. Terceiro, devemos ter cuidado para não ofender e nem destruir as pessoas fracas, né? Versículos 13, segunda parte, até o 23. Quarto, o alvo do cristão não deve ser o de agradar a si mesmo. E ele tem o exemplo do próprio Cristo, que não procurou agradar a si mesmo. Capítulo 15, de 1 a 4. E quinto, devemos celebrar a comunhão entre os diferentes dentro do corpo de Cristo e com isso glorificar a Deus. Então, nós devemos levar em conta que a igreja é formada de vários tipos de pessoas diferentes, com pensamentos diferentes acerca de coisas específicas. E nesse universo abrangente, onde nós temos todo tipo de pessoas, é que nós devemos buscar a comunhão, viver bem, não é? Quantas pessoas a gente já conheceu na caminhada que saíram de determinada igreja porque não conseguiram se adaptar, né, digamos assim, à igreja? Porque talvez encontraram ali um grupo de irmãos que pensavam sobre um determinado ponto da Bíblia especificamente, muito diferente daquele outro grupo, enfim, e essas divergências acabam muitas vezes servindo como justificativa para a gente sair da igreja. Mas a igreja é esse corpo constituído de membros diferentes, irmãos. Quem já leu 1 Coríntios 12? 1 Coríntios 12. Pouca gente, né? Então, 1 Coríntios 12 fala sobre isso, que nós somos um corpo com muitos membros. E ali nós temos o exemplo. Será que o pé poderia dizer para a mão, não preciso de ti? Ou será que o ouvido poderia dizer para o nariz, posso viver sem você? Então, Paulo usa um exemplo bem clássico e bem simples para mostrar que nós temos uma relação de interdependência nos nossos relacionamentos enquanto Igreja de Cristo. Então, a primeira coisa que ele faz, versículo 1, é estabelecer um padrão. O padrão aqui é aceitar e acolher os irmãos mais fracos. A ideia é de acolher no coração, não só lidar com ele,
mas ter como amigo. Irmãos, é uma coisa impressionante, que na igreja nós não deveríamos ter, nem deveria passar pela nossa cabeça essa ideia de dizer assim, poxa, eu estou aqui nessa igreja, mas tem algumas pessoas aqui que eu só tolero. Aqui na nossa igreja não tem isso não, tá? Mas nas igrejas por aí afora tem muito isso. Aqui não, aqui todo mundo se dá muito bem, se aceita, é uma maravilha. Isso daqui é quase que uma porta do céu, mas por aí fora, passou dessa porta para fora, tem muita gente que vive com essa dificuldade, que mal suporta o irmão. E quando isso acontece, irmãos, é um momento da gente parar e fazer uma reflexão. Tem alguma coisa errada com a nossa fé, não tem? Imagine se Cristo fosse lidar conosco como nós lidamos uns com os outros nesse sentido. Por que na igreja nós temos panelinhas? Na igreja não devia ter panelinha, não é? Na igreja deveria ter um panelão e todo mundo junto dentro do panelão. Porque nós formamos o corpo de Cristo com a nossa diversidade. Então, irmãos, dentro dessa diversidade, nós temos várias possibilidades. Nós temos pessoas com virtudes extraordinárias, mas elas também têm defeitos terríveis, não é? Então, essas pessoas com as quais nós precisamos conviver, todas elas fazem parte do corpo de Cristo. É por isso que Paulo, ele faz aqui uma ressalva. Ele diz, acolham quem é fraco na fé, não porém para discutir opiniões, é acolher sem mais. Entende? Eu me lembro quando eu era criança, o meu tio, ele gostava de caçar, e a gente gostava de ir caçar, já falei aqui várias vezes, né? Por causa do pão com linguiça que sempre tinha lá num determinado momento, lá, numa hora da caçada. E aí, o meu tio sempre tinha um mais, quando ele tinha que fazer um bem para a gente. E ele falava assim, ó, se você, eu vou caçar semana que vem, você pode ir comigo, mas sempre tinha que pagar um pedágio, sempre tinha um custo, um preço a pagar. Não é? E a nossa forma de amar, ela passa muito por isso, irmãos. A gente sempre tem um pedágio para a pessoa a quem a gente pretende amar, né? Olha, estou disposto a viver bem contigo, mas você precisa... Não, Paulo aqui está dizendo, olha, não tem essa história de você precisa. Simplesmente acolha o que é fraco na fé. Ponto. Sem mais. Nós lembramos das suas palavras quando ele escreve a Filemão, nos versículos 14 a 17, ele está mandando de volta Onésimo, que havia sido escravo de Filemão, por alguma razão saiu da casa do seu senhor e de algum modo chegou até Paulo e se tornou cristão. Então Paulo agora manda o Onésimo de volta e manda uma carta com ele para Filemão, e na carta ele diz, receba-o como um irmão caríssimo. Então não é só receber, é receber como irmão. E Paulo ainda faz questão de frisar, não receba mais como escravo, mas receba como um irmão caríssimo. Porque agora mudou, a configuração da vida mudou. Então, irmãos, a aceitação na vida cristã é algo essencial. Veja, isso aqui não tem a ver com a aceitação da agenda woke, né? A agenda woke é aquela que determina que a gente aceite do ponto de vista ideológico. Nós temos que aceitar as divergências, as diferenças, nós temos que aceitar a diversidade. Então, vamos erguer a bandeira do arco-íris, mostrando que nós somos todos a favor da aceitação da diversidade. Não, irmãos, isso daqui não tem nada a ver com questão ideológica, nem política. Isso aqui tem a ver com uma questão de conversão do coração, de mudança da mente, de entender que agora, nós como filhos de Deus, nós precisamos estar abertos para aceitar as pessoas como elas são. O primeiro passo do amor genuíno é a aceitação. Qualquer imposição que eu coloque para aceitar o outro, tira a legitimidade do que eu chamo de amor. Então não é amor.
Porque o amor verdadeiro, ele primeiro parte da aceitação. Depois ele procura ajudar o outro a melhorar. Mas primeiro ele aceita o outro. Depois ele ajuda a melhorar. Não é o contrário. Então Paulo está falando sobre isso aqui. E a segunda parte do verso estabelece também um outro critério importante. Não para discutir opiniões. Então a ideia é definida em termos de uma comunhão dos redimidos por Cristo. Nós não somos um fórum de debates, irmãos. Na concepção carnal e mundana, a aceitação passa antes pelo exame das qualificações, a submissão a certos conceitos. Deixa eu ver o seu currículo, para ver se você é digno do meu amor. A única exigência aqui é ter sido redimido por Jesus. Isso não quer dizer que nós não possamos discutir e debater questões importantes na igreja. Não é esse o ponto aqui. O ponto aqui é não discutir com aquele que é fraco as razões da sua fraqueza na fé, as suas restrições. Olha, nós vamos te acolher aqui na igreja, mas vamos conversar sobre essa história de você não comer carne de porco. Eu estou focando aqui na carne de porco porque é a caricatura mais conhecida, tá, irmão? Mas eu bem que gosto de uma carne de porco, então não tenho nada contra a carne de porco. O que eu estou dizendo aqui, eu só estou usando esse exemplo porque ele é bem característico, né? Então, essa é a questão. Eu não posso chamar o irmão e dizer que eu o acolho e, ao mesmo tempo, querer discutir com ele as questões que eu sei que para ele são sensíveis e que ele não tem condições de compreender ainda. Então, eu preciso descer um degrau e andar com ele no caminho que ele está indo, para, quem sabe, lá na frente, tentar subir um degrau, levando ele junto comigo. Essa é a questão. Então, Paulo continua dizendo aí, a partir do verso 2, ele diz: um crê que pode comer de tudo, mas quem é fraco na fé, come legumes. Quem come de tudo não deve desprezar o que não come, e o que não come não deve julgar o que come de tudo, porque Deus o acolheu. Então, primeiro motivo, Paulo agora vai estabelecer algumas razões para nós não desprezarmos os irmãos fracos e aceitá-los. O primeiro motivo é que Deus aceitou esse irmão. Então, essa é a razão das razões. Ele diz, olha, o que come não deve julgar o que não come não deve julgar o que come, porque Deus o acolheu. Deus o acolheu. Então, se Deus o acolheu, quem sou eu para não acolher? Esse é o ponto aqui, não é? E quando a gente chega ao ponto de dizer isso para alguém, por que você não quer acolher o seu irmão se Deus o acolheu? E essa pessoa ainda insiste na sua atitude, isso significa, irmãos, que não tem solução para essa pessoa. Porque esse argumento aqui é o argumento final. Então, Paulo começa do argumento mais forte. Ele diz, Deus acolheu esse irmão fraco. Por que você não o acolhe? É como se ele dissesse, quem é você para não acolher se Deus acolheu? Não é isso? Então, é um argumento bastante convincente. Ele foi aceito por Deus. Depois dos versos 4 a 9, nós vamos ver aí Paulo dizer, quem é você para julgar o servo alheio? Para o seu próprio dono é que ele está em pé ou cai, mas ficará em pé, porque o Senhor é poderoso para o manter em pé. Alguns pensam que certos dias são mais importantes do que os demais, mas outros pensam que todos os dias são iguais. Cada um tem opinião bem definida em sua própria mente. Então, a primeira coisa que ele estabelece aqui é o seguinte, olha, essa pessoa, a vida dela agora pertence a Deus. Deus é o dono dessa pessoa. E esse Deus que é o dono dessa pessoa, vai contribuir, vai cooperar com ela, com o seu espírito agindo em sua vida, para que ela chegue até o final e se mantenha de pé. Mas você que está em pé, fazendo agora alusão a Gálatas 6, cuide para que não caia.
Você tem que ficar esperto, porque você que pensa que é forte, você pode cair pelo simples fato de viver julgando e apontando o dedo para aqueles que você julga que são fracos. Então, a fraqueza de uns pode ser a derrocada de outros que se julgam fortes. Então ele diz, enquanto alguns pensam que certos dias são importantes, mais do que os demais, outros acham que são todos iguais. E você já reparou que todo mundo que tem uma convicção acha que a convicção dele é a última palavra em relação a tudo? Essas discussões de redes sociais, a gente vê muito isso, né, irmãos? A pessoa diz assim, como é que você pode ser tão estúpido de pensar dessa forma? Se a Bíblia diz isso. A gente vê muito isso o tempo todo aí, nessas discussões tolas e inúteis que não produzem nada de bom. Então, Paulo segue aqui, quem pensa que certos dias são mais importantes, faz isso para o Senhor. Quem come de tudo, faz isso para o Senhor, porque dá graças a Deus. E quem não come de tudo, é para o Senhor que não come e dá graças a Deus. Porque nenhum de nós vive para si mesmo, ou morre para si, porque se vivemos é para o Senhor que vivemos, se morremos é para o Senhor que morremos. Quer pois vivamos ou morramos, somos do Senhor. Foi precisamente para esse fim que Cristo morreu e tornou a viver, para ser Senhor tanto de mortos como de vivos. Então, dê uma olhada para essa pessoa que está ao seu lado. Cristo é o Senhor dessa pessoa. O Senhor da vida dela é Jesus, não é você. Então, essa pessoa tem um Senhor. E olha, Ele tem um amor tão grande por essa pessoa. E se você tivesse uma noção do quanto esse amor é grande, você se preocuparia até com a forma que você olha para essa pessoa, para não magoá-la, para não feri-la, para não diminuí-la, para não humilhar, para não ofender, para não machucar, porque ela pertence a Cristo. Cristo morreu para que se tornasse o Senhor da vida dessa pessoa. Então, meus irmãos, esse nível de comprometimento que nós precisamos ter nos nossos relacionamentos na igreja é algo que exige de nós crescimento e maturidade. Nós precisamos deixar as coisas de meninos e crescer para as coisas de pessoas adultas, maduras na fé. Paulo vai dizer isso escrevendo aos Efésios no capítulo 4. Ele diz, olha, a gente precisa deixar as coisas de meninos e avançar para a estatura da varonilidade de Cristo, ou seja, nós precisamos amadurecer e levar em conta essas questões que são fundamentais, porque a pessoa que não come a carne de porco, ela faz isso porque ela entende que com isso ela está honrando a Deus. E embora ela seja fraca, por não ter a liberdade de comer qualquer coisa, mesmo na sua fraqueza, ela está honrando a Deus, porque Deus aceita essa restrição dela como um sacrifício agradável ao Senhor. Você entende isso? Parece um troço meio louco, né? As coisas que Paulo fala, às vezes dá uma embolada na cabeça da gente, mas isso, meus irmãos, é vida cristã. A vida cristã é uma vida de reflexão. Não é só você pegar ali 2, 3 promessinhas na caixinha. Não, é reflexão. A gente precisa conhecer a palavra de Deus e pensar no que ela nos dá como regra de vida. Então, Paulo está falando sobre isso aqui. Versículo 10, ele diz, você, porém, por que julga o seu irmão? E você, por que despreza o seu irmão? Pois todos temos de comparecer diante do tribunal de Deus. Olha aqui, mais uma luz vermelha piscando. Esse aqui é outro motivo forte que Paulo vai colocar. Primeiro ele diz, por que você julga essa pessoa se ela foi aceita por Deus? Por que você não aceita? Agora ele coloca, você não sabe que nós vamos comparecer perante o tribunal de Deus? Ou seja, você está julgando agora, você também vai ser julgado. Então Paulo está repetindo aqui a regra que Jesus ensina lá em Lucas. A medida que você usar para julgar o outro, vai ser a medida que será usada para julgar você. Então fique atento, abre o olho, fique esperto, né? Como a gente diria aqui na nossa linguagem abrasileirada.
Então, meus irmãos, Paulo estabelece aqui uma questão fundamental, né? E agora nós vamos ver aí dos versos 10, segunda parte, até o verso 13, ele mostra que nós precisamos ser compassivos no nosso juízo, né, quando nós também seremos julgados. E aí ele vai citar aqui um texto lá de Isaías, quando ele diz, como está escrito, verso 11, por minha vida, diz o Senhor, diante de mim se dobrará todo joelho e toda língua dará louvores a Deus. Assim, pois, cada um de nós prestará contas de si mesmo diante de Deus. Portanto, deixemos de julgar uns aos outros. Pelo contrário, tomem a decisão de não pôr tropeço ou escândalo diante do irmão. Olha só. Isso daqui é algo que tem muito a pensar aqui, né? É um texto muito sério, porque ele nos mostra que, ao invés de nós ficarmos procurando motivos para julgar o outro, porque entendemos que ele é fraco, nós precisamos, pelo contrário, procurar meios de não colocar tropeço no seu caminho, de não atrapalhar a sua caminhada para a glória, para a presença de Deus. Essa deve ser a nossa preocupação, e não o contrário. Então, irmãos, quando nós entulhamos o caminho de alguém, dificultamos a sua caminhada com Deus, nós estamos fazendo exatamente o contrário do que a palavra de Deus nos manda fazer, né? E Paulo segue, então, dizendo aqui que nós precisamos estar atentos e tomar a decisão. Isso daqui significa uma decisão consciente, uma decisão intencional, né? Ou seja, um firme propósito de não colocar tropeço no caminho de ninguém, de não se tornar escândalo para ninguém. Não é subversivo isso daqui? Se a gente pensar no tipo de sociedade que a gente vive hoje, não é? Onde as pessoas agem sem a menor preocupação do que a sua atitude vai gerar na vida do outro, de como vai repercutir a sua atitude na vida do outro. Então, Paulo está nos chamando a algo que é muito mais alto, muito mais elevado do que aquilo que nós vivemos no nosso cotidiano, não é? Então, ele vai finalizar aí dizendo, pelo contrário, tomem a decisão de não pôr tropeço ou escândalo diante do irmão. E aí, no verso 14, ele vai começar mostrando por que nós não devemos ofender ou destruir o nosso irmão, o cuidado que nós devemos ter com isso. Versículo 14. Eu sei, estou persuadido no Senhor Jesus de que não é impuro, de que nada é impuro em si mesmo, a não ser para aquele que pensa que alguma coisa é impura. Para esse é impura. Ou seja, Paulo está dizendo, eu tenho consciência de que nada é impuro em si mesmo. Eu tenho consciência de que não há comida impura em si mesmo, de que não há problema em comer esse ou aquele tipo de comida, porque nada é impuro em si. Mas eu sei que existem pessoas que pensam que há dificuldade com isso, que há coisas impuras, que há coisas proibidas, e eu preciso me preocupar com essas pessoas. E como eu vou me comportar diante delas? Versículo 15, se o seu irmão ficar triste por causa do que você come, você não anda segundo o amor. Não faça perecer por causa daquilo que você come, aquele por quem Cristo morreu. Olha, mais uma luz vermelha acesa. Então ele coloca aqui uma instituição muito séria que é a cruz de Cristo, a morte vicária de Jesus, como uma razão suficiente para você não ofender e não destruir o irmão fraco. Imagina isso, irmãos. Imagine se você sai do trabalho e aí você fica pensando, poxa, eu vou lá naquele café que tem lá na esquina e vou comer aquele bolinho que tem lá e vou tomar aquele café, mas aí aquele café
Suponhamos que na porta do café tem uma imagem assim, uma imagem de um santo qualquer. Suponhamos que o café seja ligado a uma igreja qualquer e tem uma imagem de um santo lá. Mas você não se importa com isso, para você aquilo ali não faz a menor diferença. Aí você tem o hábito de entrar naquele lugar para tomar o seu café e você está pensando já naquele café e naquele bolinho. Aí você vai pelo caminho, já sonhando com aquele momento. E aí quando você chega ali nas imediações, você dá de cara com o irmão da igreja que você sabe que é um irmão fraco. E aí você pensa, meu Deus, e agora, o que é que eu faço? Se eu entrar, o irmão vai ver eu entrar aqui, eu vou pensar que poxa, eu não sei se ele vai se chocar com o fato de eu estar entrando aqui com essa imagem aqui na porta ou não. Como é que eu vou fazer? Eu entro ou não entro? Ah, não, vou entrar, ele não tem nada com a minha vida, eu sou crente, não me importo com isso, eu sou salvo em Jesus, isso para mim é besteira. Essa é uma atitude que você pode tomar. A outra atitude é passar direto. E pensar assim, eu não vou entrar aqui não, porque eu posso machucar o coração desse meu irmão. Eu vou passar direto, eu vou na padaria lá longe, mas aqui eu não vou entrar. Eu vou entrar outro dia, mas hoje eu não vou entrar, porque esse irmão pode se machucar, ele pode se ofender com isso. Ele pode ficar chateado. Entende qual é o espírito aqui? Agora, meus irmãos, isso é uma coisa que a gente faz com facilidade, naturalidade? Não é. A nossa tendência é, olha, se esse meu irmão é fraco, problema dele, eu vou entrar e vou tomar meu café, que eu estou sonhando com ele desde a hora que eu saí lá do trabalho. Então, são coisas que exigem de nós um nível de maturidade muito grande. Você abrir mão do teu prazer, porque você sente que o teu prazer pode escandalizar uma pessoa. Isso, meus irmãos, mostra crescimento e maturidade. E é sobre isso que Paulo está falando aqui. Então ele diz, olha, você não pode valorizar tanto a comida que você gosta de comer, a ponto de desvalorizar o mérito do sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. Essa é a questão que ele está trazendo à tona aqui. Então, se para você a tua comida é tão importante que ela é mais importante do que o sacrifício que Cristo fez na cruz para salvar esse irmão, então vai e coma. Mas se não é, se a cruz de Cristo é o que importa, se o fato de Cristo ter morrido por esse irmão é o que é mais importante, então passe direto. Essa é a questão. Um dia, conversava com um pastor que foi meu primeiro pastor, e ele me contava um caso de uma preocupação que ele teve um dia. Ele falou que entrou num bar e estava com uma dor de cabeça terrível, e ele entrou num bar e aí pediu um copo d'água para tomar o remédio. Mas ele não era muito de beber água. Aí ele pegou, saiu assim na porta do bar, jogou um pouquinho de água assim no canto e pegou e tomou o remédio com o que sobrou. Ele falou que na hora veio um estalo na cabeça dele, ele falou, meu Deus do céu, se passou um irmão aqui agora, olha como é que a cabeça dele foi longe, né? Ele imaginou assim, ó, esse irmão, ele vai dizer, o pastor entrou na igreja para tomar uma cachaça, e ainda jogou um pouquinho para o santo, entrou no bar, isso, perdão, eu falei igreja, oh Jesus, complicou tudo, mano. Na igreja não tem cachaça não, né, irmão? Tem gente bêbada, mas cachaça não tem não. Enfim, foi isso que aconteceu. Ele entrou no bar, aí pegou lá o copo, foi beber a água, e ele ficou com essa preocupação, ele falou, já pensou se alguém passou aqui, pensou, e elaborou esse pensamento. Por quê? Era uma pessoa preocupada com o que a sua atitude vai provocar na vida do outro. E essa é a questão que Paulo está tratando aqui. Ele vai seguir, nos versos adiante, ele vai falar sobre a responsabilidade dos fortes em relação aos fracos, né, que a partir do verso 13, aí, que nós acabamos de ler até o 14, depois do 14 ao 16, ele vai falar sobre outro motivo pelo qual a gente deve aceitar, né, pelo fato de
Jesus ter morrido por esse irmão. E depois, no verso 17, Paulo vai falar sobre uma frase que muitas vezes é tirada do contexto, mas é uma frase muito importante. Ele diz: porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Ou seja, nós precisamos entender que o reino de Deus não é constituído de coisas triviais, básicas, corriqueiras, como essas pelas quais muitas vezes nós nos preocupamos e nos ocupamos tanto. Nós precisamos subir o nível da nossa compreensão acerca do que é o reino de Deus, né? Então ele diz: aquele que deste modo serve a Cristo é agradável a Deus e aprovado pelas pessoas, né? Então, ele vai falar aí agora sobre a questão final, né? Resumindo o capítulo 14, versículo 20: não destrua a obra de Deus por causa da comida. Todas as coisas, na verdade, são puras, mas não é bom quando alguém come algo que causa escândalo. É bom não comer carne, nem beber vinho, nem fazer qualquer outra coisa que leve o irmão a tropeçar. Olha aí, versículo para colar na porta da geladeira. E por fim ele termina mostrando que tudo que nós fazemos, nós devemos fazer por convicção e por fé. É o que você tem, guarde para você mesmo diante de Deus, a fé que você tem. Bem-aventurado é aquele que não se condena naquilo que aprova, mas aquele que tem dúvidas é condenado se comer, pois o que ele faz não provém de fé, e tudo que não provém de fé é pecado. Então, ele conclui mostrando que a vida cristã é feita de convicções. E tudo que nós devemos, e tudo que nós fazemos, nós devemos fazer por convicção. Há pessoas que não têm a mesma convicção que nós. E são essas pessoas que Paulo chama de pessoas fracas, que não têm uma consciência desenvolvida a ponto de se sentirem livres para fazer certas coisas que, a nosso ver, são coisas lícitas. Por exemplo, tem cristãos que não vão à praia, porque acham que o ambiente da praia é um ambiente muito promíscuo, é um ambiente que não deve ser frequentado por cristãos, não é? Então, qual é a minha preocupação nesse sentido? Eu preciso me preocupar com isso, né? Eu preciso agir de tal maneira a não escandalizar essa pessoa, como, por exemplo, se eu sei que para ela isso é algo espinhoso, eu não devo convidá-la para ir à praia comigo. E não devo forçá-la a fazer qualquer outra coisa que ela julga ser inconsistente com a sua fé, uma vez que ela não alcançou o nível de maturidade suficiente para isso, não é? E, meus irmãos, há tanta coisa aqui que a gente poderia colocar. A forma de batismo, né, que não é essencial, questão da Santa Ceia, né, a forma de celebrar a ceia, a forma de batismo, outras questões que a gente poderia colocar aqui, usos e costumes que separam, que dividem tanta gente, tantas igrejas, são coisas mínimas que não deveriam ser motivo de escândalo e tropeço, né? Mas eu vou seguir aqui porque eu quero concluir com os primeiros versos do capítulo 15 e aqui a gente vai terminar. Agora Paulo vai falar sobre a questão básica, né, que ele está colocando aqui, e ele vai resumir com ela, que é não priorizar agradar a si mesmo. Então, ele vai dizer no verso 1: ora, nós que somos fortes na fé, temos de suportar as debilidades dos fracos e não agradar a nós mesmos. Esse versículo é um versículo incômodo, né? Muito incômodo. Nós que somos fortes na fé, temos de suportar as debilidades dos fracos e não agradar a nós mesmos. Paulo aqui, ele amarra tudo nesse versículo. Ele diz assim: se você é forte, então você é capaz de suportar as limitações dos fracos. E você é capaz de abrir mão de agradar a si mesmo para manter a comunhão do corpo de Cristo e manter a unidade do corpo de Cristo. Então ele coloca tanto a força dos fracos, ele coloca à prova essa força, se eles realmente são maduros o suficiente,
não é quanto ele também prova o amor, né, se eles vivem realmente pelos atos de amor ou apenas com o desejo de agradarem a si mesmos. Então, devemos suportar as fraquezas dos fracos. Isso significa dar suporte a eles em suas fraquezas. Quem sabe ajudá-los a amadurecer, para que um dia essas questões mínimas que ainda magoam, que ainda ferem, que ainda dificultam, deixem de dificultar a carreira desses irmãos. Verso 2: portanto, cada um de nós agrade ao próximo no que é bom para a edificação. Ou seja, ele vai aprofundando o argumento. Agradar ao outro naquilo que pode levá-lo ao amadurecimento, incluindo tolerar uma atitude ou escolha totalmente adversa à minha escolha e à minha atitude, né? Então ele vai dar o motivo pelo qual nós devemos agir assim. Porque, versículo 3, porque também Cristo não agradou a si mesmo, pelo contrário, como está escrito, os insultos dos que te insultavam caíram sobre mim. E aí ele está citando aqui o Salmo 69, que é um salmo citado várias vezes na Bíblia, no Novo Testamento. Ele está citando o Salmo 69, versículo 9, mostrando que se trata de um texto messiânico que se referia à pessoa de Jesus. Então, os sofrimentos injustos, né, de um homem justo, que são tratados lá no Salmo 69, verso 9, são trazidos aqui para se referir a Cristo. Ou seja, Cristo não agradou a si mesmo. Ele tomou os insultos dos que insultavam a Deus sobre si e pagou por eles o preço na cruz do Calvário. Então, é um alerta que Paulo faz, mostrando que o objetivo das Escrituras é justamente nos ensinar, nos encorajar, trazendo paciência e bom ânimo para nós, de tal maneira que nós vivamos com esperança, pagando o preço de viver em comunidade, com uma atitude de amor e graça no trato com os nossos irmãos. Ele diz, pois tudo que foi escrito no passado, para o nosso ensino foi escrito, a fim de que pela paciência e pela consolação das Escrituras tenhamos esperança. Ora, o Deus da paciência e da consolação lhes conceda o mesmo modo de pensar de uns para com os outros, segundo Cristo Jesus. Então, Paulo faz uma oração aqui, né, para que aqueles para quem ele está escrevendo sejam capacitados por Deus a viverem de modo paciente, né, consolados nesses desafios do relacionamento de uns com os outros dentro do corpo de Cristo. Então, assim como o nosso próprio Salvador, que viveu de tal forma, né, que a sua vida terrena, a Escritura se cumpriu na sua vida, e o propósito de Deus e a vontade do Pai. Então é isso que a igreja deve ter como alvo, cumprir o propósito de Deus na sua jornada neste mundo. Verso 6, para que vocês, unânimes e a uma só voz, glorifiquem o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus. Então, é por meio de Cristo que nós adoramos, é por meio de Cristo que nós servimos a Deus, é por meio de Cristo que nós glorificamos o nome do Senhor. Versículo 8, versículo 7 até o 13. Portanto, acolham uns aos outros, como também Cristo acolheu vocês para a glória de Deus. Bom, nós fomos acolhidos, irmãos, por Cristo, nós fomos amados por Ele, nós fomos aceitos por Ele quando ainda éramos os seus inimigos, né? Versículo 8 do capítulo 5, Paulo vai falar isso, que Deus prova o seu amor para conosco, pelo fato de Cristo ter morrido por nós quando ainda éramos seus inimigos. Então, ele segue aí no verso 8, pois digo que Cristo foi constituído ministro da circuncisão em prol da verdade de Deus, para confirmar as promessas feitas aos nossos pais, e para que os gentios glorifiquem a Deus por causa da sua misericórdia, como está escrito, por isso eu te glorifiquei entre os gentios e cantarei louvores ao teu nome. Por que Paulo cita a circuncisão aqui? Porque era um dos temas mais debatidos naquela época, se os crentes gentios precisavam circuncidar ou não.
Então ele está colocando aqui que Cristo se fez o ministro da circuncisão, para que todos aqueles que estão em Cristo não tenham a necessidade de se submeter a esse ritual, né? Então, ele cita aí outra passagem do Antigo Testamento, agora 2 Samuel 22:50 e também o Salmo 18:49. E aí no verso 10 também diz: alegre-se, ó gentios, com o povo de Deus. E ainda, louvem o Senhor, todos vocês gentios, e todos os povos o louvem. E também Isaías diz, deixa eu virar aqui, já virou a página. Virá a raiz de Jessé, aquele que se levanta para governar os gentios, nele os gentios esperarão. Então Paulo coloca, nesse finalzinho aqui, ele coloca onde deve estar o nosso foco. Nosso foco deve estar em Cristo. Cristo cumpriu toda a lei por nós. Ele agiu de um modo perfeito, agradando a Deus em tudo durante a sua vida, e sobretudo em sua morte e ressurreição, e ele cumpriu por nós todos os requisitos da lei, todos os rituais do passado, tudo aquilo era sombra do que deveria se cumprir em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, em Cristo nós temos plena liberdade, e por isso é que nós devemos lidar com paciência, amor, com graça, com longanimidade, sobretudo com aqueles irmãos que são mais fracos e que não se sentem livres em Cristo como nós nos sentimos, para usufruir daquilo que Deus criou, porque, como Paulo vai dizer em outro lugar, sendo recebido com ações de graças, é santificado por Deus e pela palavra. Então ele conclui no verso 13, e o Deus da esperança encha vocês de toda alegria e paz na fé que vocês têm, para que sejam ricos de esperança no poder do Espírito Santo. Ser rico de esperança e ser longânimo para com os fracos, benigno para com eles, são dois lados da mesma moeda. À medida em que nós amamos, em que nós vivemos a vida cristã com atos de amor e graça, nós podemos nos achegar perante Deus com o nosso coração em paz, e por isso nós temos esperança, sabendo que naquele grande dia não seremos envergonhados, porque o Senhor há de dizer para nós palavras de aprovação: seja bem-vindo, servo bom e fiel, entra no descanso do teu Senhor. Que Deus seja louvado, irmãos. Portanto, essa palavra que o Senhor traz para nós nessa manhã, que é desafiadora, trazem essa advertência, irmãos, que nós não sejamos santos demais, que nós não procuremos lidar com os irmãos fracos da igreja como donos da verdade, mas sejamos pacientes, longânimos, compassivos, amáveis, né, que nós tenhamos da parte de Deus a habilidade, a capacidade, o tato e a graça de lidar com essas questões, cada uma delas dentro do seu contexto, sabendo que nós haveremos de prestar contas daquilo que fazemos, inclusive, sobretudo, da maneira como nós lidamos uns com os outros na igreja, diante do Senhor, naquele grande e glorioso dia. Então, que o nome do Senhor seja louvado, e que Ele nos ensine a lidar com os fracos, né? Na verdade, que primeiro Ele nos faça fortes, porque eu sempre fico em dúvida onde é que nós estamos, se nós estamos do lado dos fracos ou dos fortes, né? E a maior parte do tempo acho que nós estamos do lado dos fracos, e precisamos de alguém que tenha compaixão e longanimidade para lidar conosco, para que um dia nós possamos aprender também a ter compaixão e misericórdia de lidar com os outros, não é? Então, irmãos, vamos orar a esse respeito, vamos colocar diante do Senhor essa questão. Curva essa cabeça, por favor. Senhor nosso Deus, nosso Pai, graças te damos pela Tua palavra, pelos desafios que ela traz para nós nessa manhã, de aprendermos a lidar com aqueles que julgamos serem fracos na fé.
Ó Deus, que por uma razão ou por outra ainda tem dificuldade, Senhor, com certas questões que para nós já foram resolvidas, nas quais nós temos consciência livre, ó Deus, para agir, para viver, sem preocupações, sem inquietações, mas que para esses irmãos ainda é uma questão difícil. Ajuda-nos, ó Deus, a sermos maduros, a termos a consciência e a compreensão necessárias para lidar com esses pontos desafiadores da fé, que sempre trazem, Senhor, desafios enormes para nós e que nos levam, Senhor, a entender o quanto precisamos melhorar, o quanto precisamos progredir e avançar. Por isso pedimos que nessa manhã o Teu Espírito venha trabalhar em nós, trabalhar em nossas mentes e corações, nos ajudando, nos aperfeiçoando no caráter, na compreensão, ó Deus, na disposição de viver de acordo com o que a Tua palavra nos ensina, não buscando, Senhor, agradar a nós mesmos, mas agradar ao Senhor em tudo, fazendo a Tua vontade, cumprindo os Teus propósitos para nós, de tal maneira que em nossos relacionamentos nós tenhamos como firme decisão, como uma resolução, Senhor, firme, de jamais colocar tropeço para quem quer que seja na caminhada cristã. Livra-nos, Senhor, deste mal, pois a Tua palavra, ó Deus, diz que o Senhor é o Senhor e dono desses irmãos que julgamos serem fracos, e que o Senhor estará com eles, fortalecendo para que eles possam chegar até o fim na caminhada e perseverar. Ó Deus, ajuda-nos para que nós, na inquietação de lidar com as suas fraquezas, não percamos nós mesmos, Senhor, a perspectiva de chegar ao final e completar a nossa carreira. Ao chegarmos diante de Cristo, Senhor, nós queremos ter o nosso coração em paz e saber que não ouviremos palavras de repreensão, porque faltou em nós o amor e a graça para lidar com essas questões relacionadas à nossa vida comunitária, Senhor. Ajuda-nos, ó Deus, a alcançar a maturidade. Leva-nos, Senhor, a um nível de compreensão mais aprofundado da Tua palavra, da Tua vontade, dos Teus propósitos, que a Tua palavra possa ser enraizada em nossos corações esta manhã e produzir os frutos que o Senhor espera ver em nós por meio das sementes que nós recebemos em nossos corações nesta manhã. Nós oramos assim, ó Deus, com gratidão, em nome de Jesus. Amém. Amém.